Revelado, ela se casou com um desconhecido e descobriu seu verdadeiro CEO oculta e transformar. Ana sempre foi a menina dos sonhos na pacata cidade de São João do Vale. Desde pequena, sonhava com aventuras, amores verdadeiros e uma vida longe das tradições que a cercavam. Porém, aos 24 anos, a pressão da família por um casamento só aumentava. A honra da família, Ana, diziam suas tias, enquanto a olhavam como um troféu. Em um momento de desespero, aceitou se casar com Gabriel, um chefe de cozinha que, apesar da simplicidade, carregava consigo um talento surpreendente na cozinha. Mas a vida de Ana estava prestes a mudar de uma maneira que ela jamais imaginou. Arrumando suas coisas, o peito de Ana pulsava, uma mistura de ansiedade e esperança. Ao entrar na casa de Gabriel, um mundo novo se abriu. As paredes eram adornadas com essências de temperos, frutas frescas e o cheiro de comida caseira. Cada prato que Gabriel criava era uma explosão de sabores. Ana, cercada por essa nova realidade, se viu fascinada. Ela não apenas ajudava na cozinha, descobriu que tinha um dom inesperado para preparar as tradicionais receitas familiares. Com cada garfada, o amor pelo marido crescia, e a receita da felicidade parecia estar ali, ao alcance de suas mãos. Mas em uma cidade pequena, onde todos sabem de tudo, as fofocas começaram a surgir. Um crítico gastronômico famoso estava chegando, e a pressão só aumentava. A chance de mostrar ao mundo o talento do esposo resultou em um sonho que ameaçava virar pesadelo. Um rival, um chefe arrogante e influente, começou a espalhar rumores sobre o restaurante do casal. Eles não têm conhecimento suficiente para ter um negócio assim, sussurravam pelas praças. Não podemos deixar que isso nos derrube, exclamou Gabriel, sua voz trêmula de nervosismo. Ana olhou em seus olhos e viu o reflexo de sua própria incerteza. Nesse momento, um mentor de Gabriel, que estava ausente há anos, apareceu como um farol de esperança. Ele trouxe não apenas conselhos valiosos, mas também a história de superação e determinação que Ana e Gabriel precisavam. Enquanto o casal lutava contra a maré de dúvidas, começou a cozinhar juntos, rindo e se divertindo. Era um momento de união. E quando a comida saía do forno, o amor se tornava parte dos pratos, como um ingrediente secreto. Porém, a bucólica cidade não estava pronta para a transformação deles. O empresário local, à espreita, tentava tomar o restaurante usando métodos escusos. Precisamos reagir. Não é apenas um restaurante, é o nosso lar, é o nosso sonho, disse Ana, sentindo a força pulsar dentro de si. E junto com Gabriel, decidiram lutar. Estava lá, na luta pela justiça, a verdadeira essência de seu amor, a perseverança. Cada um sabia que a cozinha não era apenas um espaço, era um símbolo de sua jornada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração acelerado e os olhos brilhando de determinação, Ana e Gabriel estavam prestes a se confrontar com o empresário corrupto. Eles sabiam que a verdadeira riqueza não estava nas finanças, mas no amor, na união e no talento que descobriram juntos na cozinha. Mas a tensão pairava no ar como um tempero picante, e a luta estava apenas começando. O que eles farão agora? Conseguirão enfrentar essa adversidade e encontrar o seu verdadeiro lugar no mundo? O sol mal havia nascido, mas a cidade de São João do Vale já pulsava com a energia das fofocas. Ana e Gabriel se preparavam para a maior prova de suas vidas. A audiência para a defesa do restaurante ocorreria na sala da prefeitura e todos os olhares estariam voltados para eles. Ana sentia o peso das expectativas. A pressão aumentava a cada passo que davam naquelas ruas estreitas e conhecidas, onde os rostos se tornavam espelhos, refletindo o medo e a esperança. Estamos prontos, meu amor, disse Gabriel, segurando a mão de Ana com firmeza. O olhar dele transmitia uma confiança que Ana tentava absorver. Ela respirou fundo, sentindo o aroma dos pães frescos que saíam do forno do restaurante. Aquela era a estação da vida e do amor que construíram juntos. A cada aroma, vinha a lembrança de risadas e momentos que tornaram suas vidas melhores. Mas, na mesma frequência, surgiam os ecos das palavras cortantes do rival. Eles não são feitos para isso. Nunca conseguirão competir. A mente de Ana girava ao lembrar do chefe arrogante que tinha a cidade debaixo de seu domínio.
Um homem que nunca havia conhecido a verdadeira essência da paixão pela culinária. Eles eram apenas mais uma vítima de sua ganância. Quando chegaram na prefeitura, um grupo de curiosos se formou, formando um pequeno mar de olhares. Ana sentiu o frio na barriga. Todas as vozes pareciam flutuar como uma sinfonia dissonante. Por um momento, tudo que ela podia ouvir era o seu coração acelerado. Não olhe para eles, sussurrou Gabriel, enquanto se posicionavam no palco improvisado. Olhe para o amor que construímos. Ela assentiu e, com um olhar firme, viu além da multidão. Viu os rostos de seus amigos. De pessoas que acreditavam neles. Ana respirou fundo e deixou que a emoção a guiasse. Com a voz embargada, começou a falar. Quando abrimos a porta do nosso restaurante, não era apenas um negócio, era um sonho. Um sonho que representa o esforço, a dedicação e a união de um casal apaixonado. O que fizemos ali foi mais do que cozinhar, foi transformar nossos medos em pratos que contam histórias. As palavras de Ana ecoaram após cada pausa, e ela percebeu que a plateia começava a se envolver em sua história. Cada integrante daquela sala precisava entender que ela e Gabriel não eram apenas cozinheiros, eram lutadores. A essa altura, o empresário rival, com seu olhar superior, levantou-se para contestar. Vocês são apenas iniciantes em um mundo que exige experiência. Não se esqueçam que as aparências enganam, declarou com um sorriso cínico. Gabriel se levantou. Nós não somos apenas rostos novos. Temos amor e determinação. E isso, ao contrário do que você pensa, é o ingrediente mais valioso de todos. As palavras trocadas flutuavam no ar pesado. O clima estava eletrizante. Os espectadores, agora mobilizados, trocavam olhares. O apoio tornou-se tangível, um calor compartilhado por todos. Uma mulher do fundo da multidão gritou: "É isso aí! Estamos com vocês!" O barulho aumentou, e a sala parecia cheia de vida. Seria aquele o momento em que tudo poderia mudar? Ambas as partes aguardavam a decisão da comissão. Ana e Gabriel estavam prestes a descobrir se o verdadeiro sabor do amor e da luta pela justiça prevaleceria. Mas, quando o prefeito se levantou para dar seu veredito, a porta da sala se abriu abruptamente. Uma figura inesperada entrou. Os olhares se viraram, e um murmúrio coletivo se formou. Na verdade, a história deles não é o que parece. A figura que entrou na sala atraiu a atenção de todos, como um relâmpago em dia ensolarado. Era uma mulher, vestida de maneira elegante, mas com um ar de sinceridade que fazia os rostos ao seu redor despertarem curiosidade. Ela parou diante do microfone, respirou fundo e começou a falar. Desculpem a interrupção, mas é preciso que todos ouçam a verdade sobre Ana e Gabriel. A voz dela soou firme, mas acolhedora. O murmúrio na sala aumentou, pessoas inclinando-se para escutar. Ana e Gabriel trocaram olhares confusos, uma tensão misturada com apreensão se formou entre eles. Meu nome é Clara, e fui uma das primeiras clientes do restaurante de vocês. Na verdade, fui uma das investidoras anônimas que ajudaram a colocar o sonho deles em pé. O silêncio se instalou. Ana sentia o coração pulsar, lutando contra a mistura de emoções. Ao longo dos anos, vi o que eles conseguiram. Vi a dedicação, a paixão e cada pequeno detalhe que eles colocaram em seus pratos. Mas também vivi algo mais profundo. Conheci os desafios que enfrentaram, e isso transformou meu olhar para a gastronomia. O que eles criaram não é apenas um restaurante, mas um sonho vivo, uma verdadeira obra de arte. Os olhares mudaram. O julgamento foi substituído pela curiosidade genuína. Alguns começaram a sussurrar, tentando entender a profundidade daquela revelação. O rival, que até então parecia seguro, começou a se mexer desconfortável no palco, enquanto a mulher continuava a falar. Quando soube que o restaurante enfrentava essa disputa, fiquei horrorizada. Ana e Gabriel não são apenas novatos, eles são a esperança de algo maior, autenticidade que falta em muitos lugares por aí. Um lugar que traz à tona as verdadeiras tradições da nossa cultura, sem a maquiagem da ostentação. Com cada palavra, Ana sentia a carga e a pressão na sua alma se dissolverem em um alívio inesperado. As memórias dos momentos difíceis e as lutas que enfrentaram juntos vieram à tona, dando força à sua voz interior. Era como se Clara tivesse tirado um peso, revelando que não estavam sozinhos nessa batalha. O prefeito, com um olhar intrigado, assentiu, mas a sala ainda estava morna de incertezas. Seria suficiente? A presença de Clara ao lado deles era uma bênção, mas ainda havia o rival, que não parecia disposto a desistir facilmente. Isso não muda o fato de que eles não têm experiência.
O tom do empresário era desdenhoso, mas já sem a mesma força. O apoio da multidão começou a se manifestar. Você não entende o que eles representam para nós. Alguém gritou da parte de trás. Ana olhou para Gabriel, e ele encorajou com um leve aceno de cabeça. Era o momento de lutarem juntos, de se aproximarem mais, de deixarem a paixão transparecer no que fariam a seguir. A história deles merecia ser mais do que apenas uma defesa, era um chamado. Se essa empresa é só um negócio, então nunca soubemos o que é ser um restaurante, disse Ana, tomando coragem. Fizemos isso por amor, pela nossa coragem de ser diferentes. E é isso que queremos mostrar a todos aqui. Nós não estamos sozinhos. As palavras de Ana despertaram algo na plateia. A energia começou a mudar, e um sentimento coletivo de suporte tomou conta do ambiente. As pessoas se levantavam, aplaudindo a bravura do casal. Era como se a cidade inteira estivesse ao seu lado, transbordando confiança e esperança. Mas, enquanto a plateia se aquecia no fervor de apoio, Ana percebeu um olhar penetrante no canto da sala. Um jovem entrara e estava digitando algo em um celular, os olhos fixos em Ana. Havia algo sobre ele que parecia alarmante. Quem é ele? Sussurrou Gabriel, interrompendo seu próprio pensamento, apenas para ouvi-lo ecoar na mente de Ana. Com a plateia fervorosa, os dois não poderiam ignorar que ainda havia mistérios a serem resolvidos. E a pergunta que pairava no ar era: o que aquele estranho queria revelar e como isso afetaria o futuro deles? Ana sentia o peito apertar. O jovem, com uma postura tensa, parecia estar esperando o momento certo para agir. O clima na sala mudava. As palmas e os gritos de encorajamento começavam a desvanecer, substituídos por um murmúrio crescente que ecoava nos cantos. Os olhares se desviavam para o novo rosto, e a ansiedade tomava conta. Gabriel, precisa ver isso. O tom de Ana era o mais baixo possível enquanto tentava desvendar a expressão daquele jovem. Mas a urgência em sua voz já deixava claro que algo estava prestes a acontecer. Ele estava digitando rapidamente, concentrado, totalmente alheio ao que se passava à sua volta. Ana se virou mais uma vez para a multidão e, mesmo em meio à confusão, viu que algumas pessoas assistiam curiosas, como se esperassem algo impactante. O rival, agora ciente da nova dinâmica, observava com um olhar calculador. No que você está pensando? Gabriel perguntou, tentando interromper o torvelinho de pensamentos que Ana parecia estar enfrentando. Acho que ele tem algo a revelar sobre nós, algo que pode mudar tudo. As palavras saíram meio arrastadas, mas com um tom de certeza que superava a incerteza. Essa ideia fez sentir um frio na barriga. Então, o jovem, ainda sem a atenção que acreditava merecer, decidiu tomar seu lugar no centro do palco. Ele se adiantou e, com um toque firme no celular, expôs a tela para a plateia. Silêncio. Um vídeo começou a rodar. A imagem revelava um antigo encontro entre Ana e Gabriel, mas não se tratava de um momento feliz. Era uma discussão acalorada sobre dinheiro, receitas e a pressão que estavam enfrentando para que o restaurante prosperasse. A lembrança do futuro que sonhavam começou a despedaçar-se nas imagens projetadas. O que é isso? Ana gemeu, sugando a respiração como se tivesse levado um soco no estômago. Gabriel estava paralisado, a expressão no rosto misturando confusão e raiva. Ele tentou criar um espaço ao redor de Ana, mas a imagem refletida na tela era devastadora. Afinal, aquela conversa era íntima e mostrava o lado vulnerável de ambos. A plateia devolvia olhares de desapontamento e confusão, como se estivesse assistindo um pedaço de uma história que decidiram não ver. Esse vídeo é a verdade que eles não querem que vocês vejam. O jovem proclamou com fervor. É assim que eles lidam com o próprio negócio. Essa não é a história de superação que todos imaginam. É uma fachada. Ana sentiu suas forças se esvaindo. O apoio que antes a envolvia parecia ter se desfeito, transformando-se em uma nuvem pesada de incertezas. O que o jovem havia feito? O que ele realmente pretendia? Isso não é o que parece. Ela gritou, embora as palavras saíssem trêmulas, ensaiadas em sua mente, mas sem propriedade na voz. O coração dela batia tão forte que parecia querer saltar pela boca, mas o imprevisível agora era uma realidade. A sala estava dividida. Algumas pessoas expressavam descontentamento, enquanto outras pareciam convencidas de que havia algo de real na informação. Um murmúrio crescia conforme as vozes questionavam o que realmente conheciam sobre Ana e Gabriel. Claramente abalados, eles se entreolharam. O que mais poderia vir à tona? O que mais eles escondiam? As dúvidas invadiam a mente de Ana como ondas, uma após a outra, e a certeza da batalha pela reputação deles começou a se desvanecer.
Precisamos enfrentar isso juntos, disse Gabriel, naquele instante, o que soou como um voto de esperança em meio ao caos. O jovem, encarando a plateia, disse em alto e bom som: mas a verdade é que antes de assumirem o controle, o que vocês realmente sabem sobre os reais cozinheiros desse restaurante? As câmaras estavam agora focadas nele, e a sala estava em silêncio. A tensão era palpável, e cada batida do coração de Ana ecoava como se uma tempestade estivesse para desabar. O que mais esse jovem sabia sobre eles? Havia segredos mais profundos à vista e Ana sabia que a próxima revelação poderia desmoronar tudo o que construíram. O que poderia ser pior do que aquilo? Uma pergunta ardente fervilhava na mente de todos. E assim, nesta montanha-russa emocional, Ana sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O jovem tomou uma respiração profunda, percebendo que o silêncio da sala era o terreno fértil para sua revelação. Ele tinha todos os olhares voltados para si, e nesse momento, era como se o tempo tivesse parado. Na tela, a imagem de Ana e Gabriel tornava-se secundária, enquanto a expectativa crescia. Depois deste vídeo, começou ele, vocês devem estar se perguntando: o que mais podemos descobrir sobre Ana e Gabriel? Eu vou contar uma história que vocês não conhecem. A intensidade em sua voz fez o murmúrio da plateia se transformar em uma apatia quase reverente. Ana, com a respiração suspensa, sentia um misto de pavor e curiosidade. O que ele vai dizer? Pensou, o coração batendo como um tambor acelerado. Gabriel, em pé ao seu lado, parecia ter perdido a habilidade de se mover. O olhar dele se perdia na multidão, buscando um apoio que não vinha. Vocês conhecem a fachada do restaurante, mas é hora de desvendar o que realmente se esconde por trás de tudo isso, ele continuou. Antes de abrirem as portas com um galardão de sucesso, eles enfrentaram uma crise severa. Ana estava prestes a desistir de tudo, e foi quando um estranho apareceu. Os sussurros cresceram como um vento uivante que ameaçava derrubar qualquer confiança restante que ainda existia na sala. Ana olhou para Gabriel, procurando nele um sinal de que estavam juntos nesta. Mas tudo que viu foi uma profunda confusão. Este homem, o jovem apontou para uma nova imagem que surgira na tela. Era o conhecido CEO oculto que ajudou Ana e Gabriel a manter o restaurante de pé. O que eles não disseram a ninguém foi que sua ajuda não era só financeira, ele também tinha interesses pessoais. A sala silenciou, mas não por muito tempo. O tumulto começou novamente, e o clima tenso deu lugar a uma incerteza cruel. O que isso significa? O que mais podem ter escondido? As vozes sussurravam, algumas já visivelmente hostis. Ana não conseguia mais controlar a maré de emoções. Sentiu que sua vida profissional estava se desfazendo em tempo real. O que mais poderia vir à tona? Um pedaço de sua história que sempre quis ocultar. Era como se tudo estivesse à mostra agora, cada falha exposta como uma ferida aberta. Não era apenas um apoio financeiro, continuou o jovem, intensificando a tensão. A relação deles era muito mais complicada do que a narrativa de amor e determinação que vocês ouviram. O vídeo que passava na tela agora mostrava imagens da noite em que Ana e o CEO oculto estavam juntos, e um flash de memórias a assaltou. Um erro de um passado que ela ainda tentava entender. Isso não é verdade! Gritou Ana, sua voz tremendo. Eu não sou quem ele está descrevendo, não sou assim. A plateia começou a se agitar, e o desespero em sua voz apenas acendeu mais a chama da curiosidade. Gabriel, finalmente tomando coragem, se virou para ela, um misto de raiva e confusão nos olhos. Ele parecia precisar de explicações também para si mesmo. Você nunca me contou, ele exclamou, e a ferida entre eles ficou exposta, como uma cicatriz que nunca havia sarado. O jovem sorriu, atingindo mais uma vez o clímax da tensão. E assim, nossos protagonistas se veem cercados pela imprensa e pelo público agora. A pergunta é: quem realmente são Ana e Gabriel? E o que vocês estão dispostos a fazer para proteger o seu legado? A plateia estava empolvorosa, esperando a próxima revelação. Ana sentia frio na espinha. Enquanto tudo desmoronava ao seu redor, a linha entre a verdade e a mentira começava a se misturar, e a batalha interna começava a se intensificar. Ela tinha que tomar uma decisão. Era o momento em que cada um teria que confrontar seus próprios segredos e medos. O que estava por vir poderia mudar não apenas a percepção pública, mas a própria essência de quem eram. Qual seria o próximo passo deles? Esta era a hora de desmascarar a verdade ou de se proteger a qualquer custo. A próxima decisão que tomariam poderia muito bem ser a mais importante de suas vidas. A tensão na sala se tornava quase palpável. As sussurros se transformaram em comentários agudos, e Ana sentiu como se os olhos de todos a perfurassem.
Cada pergunta que se originava parecia uma facada nas suas defesas. Gabriel ainda estava ao seu lado, mas a distância emocional entre eles parecia um abismo sem fundo. Eu não deveria precisar explicar isso, Ana disse, quase implorando. O passado é passado, eu não sou mais aquela pessoa. Eu não tenho nada a ver com ele. Mas mesmo enquanto falava, sabia que sua firmeza era mais uma fachada do que uma verdade real. As imagens projetadas na tela continuavam a capturar momentos do passado que ela frequentemente tentava esquecer. Ana fechou os olhos, tentando bloquear as memórias que ressurgiam como sombras do que gostaria de esconder. O ranger do assento de Gabriel a trouxe de volta à realidade. Ele estava ali, mas não como aliado. Ele era um espectador agora, e talvez até um juiz. Como você pôde, Ana? A voz dele era baixa, mas carregada de uma tristeza que doía mais do que qualquer insulto. Ela poderia sentir o calor em seu rosto, a umidade de lágrimas prestes a escorregar, mas não podia ceder. Eu confiei em você. Pensei que éramos capazes de superar qualquer coisa juntos. Os olhos da plateia estavam fixos em Ana, e ela percebeu o desespero crescendo. Algumas expressões mostravam empatia, outras, um claro julgamento. O jovem, no entanto, não parecia satisfeito com a reação dele. Ele queria intriga. Ele queria mais. Que tal revelarmos o que acontece depois daquela noite? Sugeriu ele, novamente se aproximando da tela. O que os levou a se unir e o custo de se manterem juntos até agora. Ana sentia seu coração batendo como um tambor. Agora, as palavras escapavam dela, soando quase como um grito interno. Não. Não vamos falar sobre isso, o passado não define quem somos agora. Mas suas frases soavam vazias e solitárias em meio ao caos que se formava. Os murmúrios da plateia aumentaram, e o jovem voltou sua atenção para eles. O que vocês acham? Devemos saber o que motivou Ana a comprometer-se com um passado tão sombrio. O que ela está escondendo de Gabriel? A sala estava dividida. Alguns apoiavam Ana, outros queriam ver a queda do que acreditavam ser uma mentira. Uma tensão insuportável permeava a atmosfera e, por um instante, Ana se sentiu completamente perdida, sem saber como se defender. Eu não era a única que estava lutando, começou ela, suas palavras um sussurro frágil. Gabriel, você não sabe o que estava acontecendo comigo. Eu estava assustada, confusa. Aquele homem não era só um financista. Ele representava uma última chance para tudo o que construímos. Uma última chance? Gabriel repetiu, como se tivesse dificuldade em processar as emoções que surgiam do coração. Isso justifica ter um relacionamento secreto? E se a verdade tivesse vindo à tona antes? O que você teria dito a mim? A pergunta pairou na sala, e isso fez Ana se sentir como se estivesse afundando em areia movediça. Eu não sei. Eu só queria proteger o que construímos. Ela olhou para Gabriel, e neste instante, uma decisão formou-se dentro dela. Estava na hora de lidar com os fantasmas que a perseguiam e revelar a verdade de seus próprios sentimentos. Gabriel, eu quero que você saiba, eu fui fraca. Mas a força que me faltou naquele momento é a que quero encontrar agora. Nesse momento, ela viu uma sutil mudança na expressão dele, como se uma porta começasse a se abrir, mas ainda havia uma barreira invisível. A plateia estava em um silêncio expectante, aguardando ansiosamente a próxima jogada. É hora de escolher, Ana, falou o jovem, com um tom provocativo. Você vai continuar fugindo ou finalmente confrontar quem você realmente é? Naquele instante, Ana compreendeu que sua verdade poderia vir à tona de uma vez por todas. Os espectadores estavam prontos para a revelação, mas e quanto a ela e Gabriel? Como iriam unir as peças de suas próprias histórias? Qualquer movimento agora poderia ser cataclísmico. Ela respirou fundo, decidida a não deixar que o passado moldasse seu futuro. Eu estou aqui agora. E farei o que for preciso para enfrentar as consequências. A incerteza pairava no ar, mas o impulso de se libertar daquela prisão emocional ecoava em seu ser. Agora é a sua vez de decidir, Gabriel. O que você escolherá fazer com a verdade que está prestes a ser revelada? A sala permaneceu em um silêncio quase insuportável, como se todos respirassem ao mesmo tempo. Ana sentia seu corpo vibrar com a expectativa. Gabriel a olhava de uma forma que tornava seu coração uma montanha-russa de emoções. Ela havia se preparado para isso, mas a realidade de estar ali, exposta, era mais intensa do que imaginara. Eu sempre fui uma pessoa que temia rejeição,
começou Ana, suas palavras escorregando em meio ao nervosismo. Quando eu conheci aquele homem, fui atraída pela segurança que ele representava, pela certeza de que tudo poderia mudar. Mas eu não queria perder o que já havia construído com você. A lembrança daquele tempo, do medo e da dúvida, fazia seu estômago revirar. O rosto de Gabriel estava imerso em confusão, e isso a enchia de um misto de culpa e esperança. Era mais fácil me agarrar à possibilidade de sucesso ao lado dele do que encarar a vulnerabilidade de ser apenas Ana, uma mulher imperfeita, com medos. Os olhares ao redor eram um turbilhão. Alguns ainda esperavam um clímax dramático, outros pareciam torcer para que ela se redimisse. O jovem na frente, com um sorriso malicioso, provocou. E isso significa que amar não era seu verdadeiro chão, Ana? Que você preferiu a sombra da imoralidade à luz do amor. Um frio cortante correu pela espinha de Ana. Naquele instante, percebeu que não poderia fugir. Não, não foi assim. Sua voz agora tinha uma ferocidade que a surpreendeu. O amor verdadeiro não é fácil. Eu sempre amei você, Gabriel. O que aconteceu foi uma mistura de acidentes e escolhas ruins. Os olhos de Gabriel piscaram com algo que Ana não conseguiu decifrar. Ela lembrou-se do olhar dele quando se conheceram, da determinação proferida em cada palavra, nas promessas não ditas. E via ali, refletido, a dor que seu abandono havia causado. A plateia estava totalmente investida, e Ana sentiu sua vulnerabilidade se intensificar. Fui uma tola ao achar que poderia lidar com tudo sozinha, continuou, sua voz mais firme. Eu esperava que pudesse nos proteger, mas na verdade, só criei mais muros entre nós. Você acha que pode simplesmente mudar? O tom de Gabriel havia mudado, agora era mais suave, ainda ferido, mas com um lampejo de esperança. Como posso confiar em você novamente? Como podemos reconstruir algo que eu pensei que era sólido? Ana sabia que essa era a pergunta crucial. Não sou capaz de prometer que será fácil, Gabriel, disse ela com sinceridade. Mas estou disposta a fazer o que for preciso. A enfrentar meu passado e as consequências das minhas ações. Um silêncio pesado pairou, enquanto todos aguardavam a reação de Gabriel. Ele respirou fundo, os olhos fixos em Ana, como se buscasse respostas nas profundezas de sua alma. E se o mundo descobrir tudo isso? E se as consequências forem piores do que imagina? Ele fez a pergunta de forma tão vulnerável que o coração de Ana quase se quebrou. Se for preciso, enfrentaremos juntos, ou não faremos nada. Mas a luta precisa ser nossa, não só minha. Havia uma sinceridade em suas palavras que a fazia sentir que estava finalmente redescobrindo sua própria força. A plateia observava atenta. Os sussurros se tornavam murmúrios de expectativa. Ana percebeu que aquela era a hora, o momento decisivo. Como qualquer cena de novela, as reações poderiam ser variáveis, mas a escolha cabia a eles. E se você errar novamente, falou o jovem, como se quisesse empurrá-la para um canto sombrio. Se eu errar, será mais uma lição, Ana respondeu firme, encarando Gabriel. Mas eu não vou desistir de nós. Ela viu que Gabriel hesitava, como se ainda tivesse que decidir se estava disposto a arriscar o coração novamente. O que você escolhe, Gabriel? Você vai se deixar levar por esse medo ou vai lutar pelo que ainda pode existir entre nós? Ana sentia que tudo estava em jogo, e a possibilidade de um novo começo despertava uma esperança que ela achava perdida. O olhar de Gabriel girava entre os ecos do passado e a luz de um futuro incerto. O que faria agora? O que realmente queria? A resposta estava prestes a ser revelada, mas uma nova dúvida começou a crescer no coração de Ana. Será que havia um caminho que, mesmo diante de tanto sofrimento, pudesse levá-los de volta um ao outro? A tensão na sala era palpável. Ana sentia cada batida do seu coração ecoando como um tambor, enquanto o olhar de Gabriel pairava sobre ela. Ele pareceu querer mergulhar nas profundezas de sua alma, à procura não apenas de uma resposta, mas de um fragmento de esperança. Eu sempre quis ter a certeza de que você estava feliz, ele finalmente disse, a voz ainda tremendo. Mas e se a felicidade que você buscava não estivesse comigo? E se o homem que você escolheu representa tudo o que eu não sou? Sua tristeza era quase tangível, uma sombra projetada contra as paredes brancas do auditório. Ana sentiu as lágrimas ameaçando escapar. Gabriel, você é tudo o que eu procurei. Você sempre foi. Eu me perdi naquele caminho escuro do medo e da insegurança. Não vi que o verdadeiro amor estava bem aqui, ao meu lado. Tentou estender a mão para tocá-lo, mas ele se afastou,
como que sentindo a necessidade de se proteger. Esse amor que você fala, Ana, ele machuca. Ele me fez acreditar que eu era suficiente para você, e então você se foi sem deixar explicações. Agora, como posso crer que sou o seu verdadeiro chão? A voz dele estava carregada de dor, e houve um leve tremor nos lábios. Os murmúrios da plateia aumentaram. Alguns olhares estavam repletos de curiosidade, outros com uma compreensão silenciosa do sofrimento. Ana respirou fundo. Era hora de abrir tudo, de não deixar espaço para mais dúvidas. Eu sou a responsável. Eu criei essa realidade ao me deixar levar pelas promessas vazias de amar. Mas ao abrir mão de você, eu perdi a parte mais importante de mim mesma. O ar parecia pesado, mas ela estava decidida a se libertar das correntes do passado. Havia amor ali, um amor que eu nunca entendi completamente. E, mesmo assim, decidi me afastar do que realmente importava. As palavras saíam com dificuldade, mas agora eram como um rugido dentro dela. Gabriel, eu quero lutar por nós. Quero construir algo a partir das cinzas dessa dor. E o que aconteceria se eu fechasse a porta? Ele sussurrou, como um desafio. Sua vulnerabilidade fez o coração de Ana apertar. Era difícil encarar a possibilidade que se afastavam ainda mais um do outro. Eu entenderei, mas não serei a mulher que você conheceu apenas há dias. Isso me tornaria uma estranha na minha própria história. E mais do que isso, eu estarei em uma jornada para me encontrar de novo. O olhar confiante de Ana fez Gabriel hesitar. Em seus olhos, havia uma chama de determinação que não existia antes. A plateia estava em choque. Alguns haviam segurado a respiração, enquanto outros trocavam olhares de espanto. O jovem provocador, que antes se demonstrara cético, agora tinha os olhos mais arregalados, claramente interessado. As palavras de Ana reverberavam como um eco poderoso, e, por um breve momento, tudo parecia possível. Gabriel desviou o olhar, contemplando as consequências daquela conversa. Você está disposta a correr esse risco depois de tudo? A pergunta era pesada, mas carregava uma luz de esperança em meio à escuridão. Sim, mesmo que eu tenha que enfrentar uma tempestade. Ele trouxe à tona uma nova maneira de enxergá-la, não mais como a frágil mulher que havia se perdido, mas como uma guerreira disposta a lutar. E enquanto a sala mergulhava em um silêncio reflexivo, a tensão se transformou em expectativa. O que Gabriel decidiria? Ele se deixaria levar pelo medo do passado ou ele se abriria para um novo capítulo? Ana sentia urgência no ar. As palavras pairavam, como se aguardassem um sinal. Poderia Gabriel dar o primeiro passo? Enquanto isso, a jovem na frente começou a murmurar, um brilho de esperanças acesas em seus olhos. E se tudo isso for só o começo de uma nova história? O eco da pergunta reverberou na mente de Ana, uma nova dúvida surgindo em seu coração. Estavam eles prontos para isso, ou havia um novo desafio à espera? O olhar de Gabriel finalmente retornou a Ana, como se a sala tivesse se tornado um mundo à parte, onde só existiam eles dois. Ele parecia lutar com suas emoções, a raiva e a dor se misturando à esperança iluminada que Ana havia acendido. Cada milésimo de segundo parecia se estender, e Ana conteve a respiração, esperando por uma resposta que poderia mudar tudo. Você realmente acredita que nós podemos voltar a ser? Gabriel perguntou, a voz cheia de incerteza, mas havia uma pequena faísca de desejo. Eu quero acreditar, mais do que qualquer coisa, Ana respondeu com fervor, suas palavras ressoando em cada canto silencioso da sala. A ideia de reconstruir aquilo que tinham antes fazia seu coração palpitar de entusiasmo e medo na mesma medida. Os murmúrios da plateia aumentavam, os rostos se voltavam para os protagonistas daquela conversa, ansiosos por um desfecho. A jovem que sussurrou antes não conseguia esconder a expectativa em seu olhar. Era um reflexo do que muitos sentiram ao longo da vida, a eterna busca pelo amor verdadeiro. Gabriel fechou os olhos por um instante, e Ana percebeu o peso do que estava sendo decidido. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para enfrentar a tempestade que poderia se aproximar. Eu tenho medo, Ana. Medo de me abrir novamente, medo de te perder de novo. E se essa conversa não mudar nada? Se você se afastar, a dor vai ser maior, Ana disse, com a voz firme, apesar da tremura nas mãos. Nós não podemos continuar a viver assim, entre o que foi e o que poderia ter sido. No fundo, Gabriel sabia que estava diante de uma escolha, permanecer refém do passado ou arriscar-se em encontrar a felicidade com Ana novamente. Ele fitou seus olhos, e por um momento, o mundo ao redor deles desapareceu, restando apenas os dois. Finalmente, o silêncio foi quebrado. E se eu não estiver pronto? Ele lançou a pergunta como um peso.
A vulnerabilidade em sua voz fazia Ana sentir que o chão estava se abrindo sob seus pés. Era um momento de verdade crua. Então, podemos dar um passo de cada vez. Eu não estou pedindo para que você me ame de novo amanhã. Mas podemos tentar entender o que sentimos juntos? A determinação em seu olhar fez com que uma nova centelha de esperança brotasse no coração de Gabriel. A plateia estava em êxtase. Alguns assobiavam de empolgação, enquanto outros seguravam a respiração, esperando o desfecho daqueles momentos intensos. Era como se todos estivessem prontos para a explosão de emoções que poderia acontecer a qualquer segundo. Gabriel olhou mais uma vez para Ana, analisando cada traço de seu rosto. Então, que tal começarmos por aqui? Uma conversa, um café. Ele hesitou, mas percebendo que essa era uma nova chance, deixou suas palavras fluírem. Merecemos isso, não merecemos? Ana sorriu, lágrimas de alívio e alegria escorrendo por seu rosto. Uma sensação de leveza a invadiu. Sim, merecemos. E na fragilidade daquele momento, a esperança ressurgiu como um pássaro que finalmente saia do ninho. Mas enquanto irem subindo na corrente ascendente das emoções, Ana sentiu uma leve hesitação. O que mais poderia surgir do passado que ela não estava vendo? Na mente dela, uma pergunta ressoava. Estariam realmente prontos para enfrentar aquelas verdades escondidas que poderiam complicar ainda mais suas vidas? E tudo isso, como um pano de fundo, montava uma pose dramática, deixando a próxima revelação prestes a dar um novo rumo à história que estavam começando a reescrever. Uma nova jornada estava se formando, mas os desafios ainda aguardavam à espreita. O que mais se escondia pelo caminho? Ana e Gabriel se entreolharam, a tensão ainda pulsando entre eles, mas agora com um leve brilho de esperança. O jovem provocador observava, ansioso, como se soubesse que a verdade era um labirinto a ser desbravado. O público, que antes estava dividido, agora parecia mais unido, esperando ansiosamente pela próxima virada daquela história intensa. Despertando-se do silêncio, o jovem respirou fundo, como se preparasse para dar o próximo golpe. Ainda não acabamos, não é mesmo? Existe algo mais que o público precisa saber. Ana gelou. Um frio percorreu sua espinha. O que mais poderia ser revelado? O que mais eles estavam prestes a escavar no passado que poderia desfazer tudo o que estavam começando a reconstruir? O jovem, com a precisão de um cirurgião, ativou mais um vídeo. A imagem na tela mostrava uma conversa entre Ana e o CEO oculto, marcada por tensão. Ana viu a si mesma, nervosa, com a expressão de quem tentava se redimir. O homem havia prometido um futuro brilhante, mas suas palavras cheias de sedução ecoavam como um canto de sereia. Como você pode ser tão cega, Ana? A voz do jovem soou irônica, mas com um leve toque de compaixão. Você se deixou levar pela ilusão, e agora isso vai custar caro. Gabriel se afastou um pouco, evidentemente abalado pelo que via. Você estava perdendo seu caminho, Ana. Como posso confiar em você novamente? Gabriel, isso não é quem eu sou mais. Ana implorou, sua voz agora cheia de desespero. Eu estava perdida. Senti-me como se estivesse em um buraco sem fim. A verdade é que eu nunca quis que você soubesse, mas aqueles momentos foram que me mostraram que eu estava confundindo segurança com amor. As palavras de Ana foram como um feixe de luz no escuro. Gabriel parou, refletindo. Ele sabia que ela estava lutando com a verdade. A sala estava envolta em um silêncio pesado, como se cada pessoa estivesse esperando para ver se o amor dele sobreviveria a essa tempestade. Eu estive pensando em tudo isso, disse Gabriel, finalmente se virando para ela. E talvez eu também tenha que enfrentar meus próprios medos. Você não é a única que está aprendendo. O que eu temia era a ideia de te perder, mas agora vejo que devemos nos perder um pouco mais, juntos, para realmente nos encontrarmos. Ana sorriu, um sorriso verdadeiro, e as lágrimas fluíram como um alívio. Isso é tudo que eu desejo, meu amor. Não vamos apenas reconstruir um restaurante, vamos reconstruir nós. O público pareceu se agitar, um murmúrio de apoio crescente. As palavras de Gabriel acenderam uma esperança coletiva. O jovem provocador, percebendo que não havia mais intrigas a serem reveladas, concedeu um passo à frente, mas seu semblante era diferente. Ele estava intrigado, mas não mais desdenhoso. A vida é feita de experiências e aprendizagens. Às vezes, os erros são necessários para se chegar a um lugar melhor, ele disse. Se a comunidade está disposta a apoiar a reabertura do restaurante, quem sou eu para evitar isso? E assim, num sincronia inesperada, as pessoas na sala começaram a se levantar, aplaudindo e gritando em apoio a Ana e Gabriel.
A energia vibrante e positiva encheu o ar, e o jovem, em vez de ser um vilão, tornou-se um elemento de transformação. Com o público ao seu lado, Ana e Gabriel subiram ao palco, a conexão deles agora fortalecida por tudo que enfrentaram. Eles sabiam que a luta não terminara, mas estavam prontos para o que viesse a seguir. A realidade do amor agora era clara. Eles teriam que continuar enfrentando seus medos, juntos. Vamos abrir este restaurante novamente, disse Gabriel, e o lugar explodiu em aplausos. Ana tocou a mão dele. E vamos fazer isso por amor, como sempre deveria ter sido. Não vamos deixar que os erros do passado nos definam, vamos crescer com eles. O som das palmas e dos gritos ecoava pela sala, enquanto Ana e Gabriel, de mãos dadas, representavam o amor resiliente. A história deles se tornará um símbolo de luta, redenção e uma nova perspectiva. E naquelas paredes, que antes foram apenas estruturas frias, nasciam os sonhos. Traduzidos em pratos quentes e sorrisos. O restaurante não só se tornaria um lugar de comida, mas um lar de histórias, da superação dos protagonistas e das esperanças de uma comunidade. Mas, antes de partir, lembraram a todos que muitas outras histórias estavam por vir. Os desafios da vida ainda existiriam, e novos personagens poderiam surgir a qualquer momento. E com um brilho de determinação nos olhos, Ana olhou diretamente para a câmera. Se você está aqui com a gente, não esqueça. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Ela então se virou para o público revigorado. E deixem um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar amor por aqui. Comentem suas reações e teorias sobre este final tão intenso e compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver a força do amor verdadeiro. Juntos, Ana e Gabriel continuaram a lutar, não apenas por um restaurante, mas pela chance de se redescobrir e redescobrir o amor em sua essência mais pura, e a história deles estava apenas começando.